Olá, é um gosto estar aqui no Florestas PT a falar um pouco sobre os desafios da propriedade rústica em Portugal. Em 2021 eu tive o gosto de ser convidado pelo governo da altura para coordenar um grupo de trabalho para discutir e detectar soluções para os problemas da propriedade rústica em Portugal. Hoje vou tentar rapidamente explicar-vos quais foi aquilo que descobrimos, os problemas que encontramos e as soluções que propusemos para esses próprios problemas. E por isso a minha apresentação vai se dividir em 4 partes: sobre os territórios rurais, sobre os constrangimentos à sua gestão, sobre as propostas para resolver esses constrangimentos e, finalmente, um conjunto de recomendações avulsas que considero importantes para o trabalho que se vier a seguir. Ora, o que é que há a dizer sobre os territórios rurais em Portugal? Os territórios rurais em Portugal, para quem os conhece, há quem diga que eles são lindíssimos, que Portugal é um país lindíssimo e que todos temos que visitar todos os cantos do Minho ao Algarve e da Madeira aos Açores. Mas eles enfrentam desafios muito importantes. E um dos grandes desafios que os territórios rurais em Portugal enfrentam é a sua resiliência aos desafios, quer do clima, quer da urbanização, quer mesmo das secas que nos têm cada vez mais assolado. E nós verificamos que a fragmentação da propriedade era talvez um dos maiores desafios que nós enfrentamos. A fragmentação da propriedade dificulta a gestão, dificulta a proteção contra os riscos e prejudica o desenvolvimento das atividades. Por isso, o Governo propôs a constituição do grupo de trabalho de que vos falei, e a primeira coisa que nós descobrimos é que este problema já foi diagnosticado há muitíssimo tempo. Desde o século XIX, que vários pensadores políticos, historiadores, técnicos se debruçaram sobre o problema e disseram que ele tinha que ser atacado. Deixo-vos no slide que estão a ver algumas impressões de um historiador importante, Oliveira Martins, de um monárquico do princípio do século XX, de um professor do Instituto Superior de Agronomia, de um outro professor do Instituto Superior de Agronomia que trabalhava nos planos de fomento e até de um político da oposição como o Dr. Álvaro Cunhal. Todos se debruçaram sobre a questão da propriedade e detectaram que a fragmentação era um grande problema. Infelizmente, apesar do diagnóstico feito, as soluções não têm abundado. E se nós olharmos para a estrutura da nossa propriedade, verificamos uma coisa muito interessante. É que em Portugal existem mais propriedades rústicas do que portugueses. Ou seja, em média, todos os portugueses são proprietários de alguma coisa, ou pelo menos, se um português é proprietário de dois terrenos, ou se calhar o outro não é proprietário de nenhum. Mas, em média, todos nós somos proprietários. E outra coisa muito importante é que essas propriedades não estão devidamente registadas. Apenas cerca de 60% dos prédios rústicos existentes em Portugal estão devidamente registados. Mais do que isso, o país praticamente não tem um cadastro geométrico da propriedade, tem a sul do Tejo, tem algumas dos concelhos das regiões autónomas, mas a parte centro e norte do país ainda não tem cadastro. Falarei um pouco mais sobre isso à frente. E se nós olharmos para a dimensão média das propriedades, certamente já ouviram falar que a dimensão média das propriedades em Portugal anda abaixo de 1 hectare. Isso é verdade e na maior parte das regiões do país também é verdade. Mas eu gosto de referir outro número, o número da dimensão média da propriedade no Alentejo, que já está abaixo de 10 hectares. Aqueles que conhecem o Alentejo sabem que a atividade agro-rural mais importante no Alentejo é a exploração do montado. Ora, o montado, para ser sustentável, precisa de propriedades com, eu diria, pelo menos 50, 100 hectares. Se a dimensão média da propriedade já está abaixo dos 10, isso quer dizer que mesmo a viabilidade do montado pode estar em risco no nosso país. E, portanto, temos que todos estudar formas de ultrapassar esta situação da fragmentação da propriedade. Outro aspecto muito importante não é apenas a dimensão da propriedade, é a sua forma, a sua estrutura, a estrutura da propriedade. E eu mostro-vos neste slide, que não é muito claro, talvez, para as pessoas, mas o que procuro mostrar é que as propriedades têm tendência, pelo processo de divisão, em transformarem-se em línguas. São muito compridas e muito estreitinhas. Isto é um slide do Concelho de Mação, que é um concelho florestal. Se formos para um concelho mais agrícola, a situação ainda é pior.
as propriedades ainda são mais estreitas e mais compridas. Vejam esta imagem que eu tirei do Google Maps, em Óbidos, mesmo ao lado de Peniche. Alguns agricultores decidiram fazer estufas. Estão a ver aqui umas estufas? Estas estufas são fininhas e compridas. É muito difícil trabalhar em estufas deste tipo. É preciso ter mesmo muito boa vontade para poder fazer alguma coisa em estufas que são finas e compridas. É difícil levar para lá as máquinas, é difícil recolher adequadamente os produtos. E muitas vezes, para se lá ir, é preciso a boa vontade dos vizinhos para nos deixar passar. E às vezes nem sempre essa boa vontade existe. Ou seja, temos um problema de dimensão, mas também temos um problema de forma das nossas propriedades. Outro problema, já vos falei do cadastro, aqui está os concelhos que têm cadastro claro e as escuros que não têm cadastro. Temos também os espaços florestais, que, como todos sabem, são mais ricos a norte do Tejo e também um pouco no Algarve e menos densos a sul do Tejo. E o perigo de incêndio, que é obviamente muito mais significativo no centro e norte do país. E um outro aspecto também muito importante, que é o facto de Portugal praticamente não ter floresta pública. Em todo o mundo, a floresta pública é muito importante. Não apenas para estruturar os territórios, não apenas para expandir os exemplos das boas práticas, mas também para que o bem comum, que são as florestas, estejam devidamente protegidos e os famosos serviços dos ecossistemas possam ser garantidos em grande parte pelas áreas públicas. Em Portugal só temos 3% de áreas públicas. É um dos valores mais baixos do mundo. Na União Europeia, a média anda à volta dos 35%, e num país como os Estados Unidos, esse valor chega aos 44%. Só para verem como os valores em Portugal são muito baixos. A nossa Lei de Bases das Florestas propõe que o Estado compre novos terrenos e aumente a área pública, mas isso, infelizmente, não tem sido feito. Outro aspecto muito importante sobre os territórios rurais é como é que os terrenos mudam de mão? Como é que as pessoas passam a ser proprietários de terrenos? Como é que se estrutura a propriedade se ela é tão pequena? Ora, nós descobrimos que a maior parte das transições de propriedade é por quando as pessoas morrem. É mortis causa. 51% da mudança da propriedade é porque as pessoas faleceram e passam para os seus herdeiros. E depois há um outro valor também muito importante, que é o uso da figura do chamado uso capião. O que é o uso capião? O uso capião é alguém adquirir uma propriedade pelo uso dessa propriedade. Não por ter um título, mas por a ter ocupado durante um longo período de tempo. No século XXI, isso devia ser uma coisa residual, mas ainda são quase 10%. Porquê é que isso acontece? Acontece porque há muitas pessoas que utilizam o uso capião também para contornar normas sobre edificabilidade, sobre meios de construção e vão utilizar o uso capião. E, portanto, o uso capião é demasiado utilizado para um país como Portugal e, portanto, temos que ver como é que se controla isso e falarei disso um pouco mais à frente. Outro aspecto que também muitas vezes é abordado. Então, mas porquê é que as terras não estão a ser utilizadas? Porquê é que não há gestão? Porquê é que não há produção florestal? Porquê é que não se produz coisas? Muitas terras estão abandonadas, não pela razão comezinha de não darem rendimento, isso é muito importante, há muitas terras cujo rendimento é muito baixo e, portanto, não estimula a utilização dessas terras, mas outro aspecto é que mais de 30% dos prédios rústicos em Portugal estão em situação de herança indivisa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ainda não foram feitas as partilhas. Há uma herança, mas as partilhas não foram feitas. E o facto das partilhas não serem feitas dificulta muito a gestão dos territórios, porque os cabeça de casal, ou seja, o herdeiro que tem a responsabilidade da gestão da herança, tem muito poucos poderes. Ele só pode tomar decisões com a unanimidade de todos os herdeiros. E isso, como calculam, também nem sempre é fácil. Outros aspectos muito importantes. Já vos falei sobre os fracos poderes de administração do cabeça de casal. Há outros aspectos burocráticos que é difícil fazer as próprias heranças. Quando se fazem as partilhas, é também difícil repartir os bens entre os herdeiros. Umas vezes há umas propriedades maiores, umas propriedades menores, umas valem menos, outras valem mais. E então, às vezes, alguns dos herdeiros
têm que pagar uma compensação aos herdeiros que ficam com as terras menos valiosas. Essas compensações chamam-se tornas e alguns dos herdeiros não têm poder económico para o fazer. E, portanto, é importante estabelecer um mecanismo para que as tornas sejam mais fáceis de serem compensadas e isso pode ser feito com o auxílio do Estado. Outro aspecto muito importante, que é as questões do fracionamento. A tendência é sempre para aumentar o fracionamento. Nós temos normas para impedir o fracionamento, mas elas são muitas vezes ultrapassadas. Usamos em Portugal uma unidade que é chamada Unidade Mínima de Cultura. O país, em todas as suas regiões, tem definidas unidades mínimas de cultura. Isso pode ir de cerca de 2 hectares em zonas de regadio até cerca de 48 hectares em zonas de sequeiro ou de floresta. Mas, muitas vezes, quando se vêm as partilhas, imaginemos que temos 50 hectares e que temos 5 herdeiros. Teoricamente, cada um ficaria com 10 hectares. Ora, há regiões do país onde isso não pode ser feito por causa da unidade mínima de cultura. Como é que isso se pode ultrapassar? Só se um dos herdeiros ficar com a propriedade e os outros pagarem as famosas tornas. E por isso é que é importante haver sistemas para facilitar a produção de tornas. Mas as pessoas também podem dizer-nos, mas para que é isso? Pode-se fazer uma gestão conjunta da propriedade. Podemos todos gerir em conjunto e assim evitar os problemas, quer das tornas, quer da repartição, quer da unidade mínima de cultura. E é verdade que os poderes públicos em Portugal, as associações de proprietários, as associações de produtores florestais, têm apostado em mecanismos de gestão conjunta. Foram criadas as zonas de intervenção florestal, entidades de gestão florestal, áreas integradas de gestão de paisagem. Os nomes quase não acabam. Mas o que é verdade é que estas unidades de gestão conjunta não têm tido o sucesso que se adivinhava. Esperemos que as áreas integradas de gestão de paisagem, que estão neste momento a ser desenvolvidas, possam ter mais sucesso. Mas o que é verdade é que os portugueses são muito individualistas em relação à propriedade. E é muito difícil separar a titularidade da gestão. E, na prática, quer as zonas de intervenção florestal, que têm já mais de 20 anos, e as entidades de gestão florestal, que têm quase tanto tempo, não têm tido o sucesso que se almejava. E então, o que é que temos que fazer? O que é que temos que fazer para resolver este problema? Temos que fazer muitas coisas. É habitual no discurso técnico ou até no discurso político falar-se em balas de prata. Haver uma solução que resolve todos os nossos problemas. Isso, se não é verdade na generalidade dos problemas que enfrentamos, é muito menos verdade no problema da propriedade rústica. Para resolvermos os problemas da propriedade rústica, precisamos de soluções complexas. Precisamos de juntar um pacote de medidas que resulte. E por isso mesmo, o grupo de trabalho fez um conjunto de propostas. Ao nível das heranças, o que é que propusemos? Um período de 6 meses para a identificação e habilitação de herdeiros após o óbito. Não sei se sabem, mas em Portugal há um número teórico de 10 anos para a identificação e habilitação de herdeiros. Mas esse período pode-se prolongar se os herdeiros disserem que não tiveram conhecimento do falecimento do seu antecedente. E então, este período pode-se arrastar durante décadas. Vamos propor 6 meses para o fazer. Isto apenas para identificar os herdeiros. Depois, um período também mais curto para aceitar ou repudiar a herança. Atualmente são 10 anos, também se pode arrastar para lá dos 10 anos. Propusemos reduzi-lo para 2 anos. É um período mais que suficiente nos tempos em que vivemos, em que toda a informação está disponível na internet, em que todos, se quisermos, podemos saber o que se passa com os nossos pais e com os nossos avós e até com os nossos tios ou com os nossos primos. E, finalmente, uma proposta de obrigatoriedade de partilhas no prazo de 5 anos. Isto não implica que as pessoas tenham mesmo que dividir a herança, mas se não o fizerem, têm que criar uma sociedade para gerir a herança em conjunto, para que possa efetivamente haver a gestão desse território. E por isso criámos também a figura do administrador profissional da herança, ou seja, alguém profissional que, se os herdeiros não quiserem, pode assumir a gestão da herança. Ao nível da propriedade, o que é que propusemos? Primeiro, um princípio geral.
o dever de uso e gestão responsável do prédio rústico. Ser proprietário não é apenas ter, é cuidar. E muitas vezes isso não acontece. E por isso, esta clarificação de que o proprietário deve não apenas ter, mas deve cuidar do que é seu. E proibimos a constituição, divisão ou fracionamento de prédios desde que eles tenham áreas inferiores à unidade de cultura de que já vos falei mais atrás. Finalmente, propomos um regime jurídico para que o Estado possa dar apoios financeiros aos herdeiros. Queremos, por um lado, facilitar a vida, simplificar o processo das heranças, mas também que o Estado tenha o seu papel de ajudar os herdeiros a concluir com sucesso o processo das heranças. Relativamente ao fracionamento, especificar o que é um prédio, porque cada lei tem uma definição diferente de prédio. Queremos um conceito de prédio único para todas as leis. Circunscrever as condições em que se pode dividir os prédios. Clarificar as normas para a utilização da figura do uso-capião, evitando aproveitamentos indevidos dessa figura. Introduzir garantias para que as ações que se fazem nos prédios sejam compatíveis com os planos territoriais. E tornar nulos os atos que são utilizados para contornar essas mesmas regras. Sobre o emparcelamento, queremos facilitar o emparcelamento. Criar um novo programa chamado Emparcelar é Ordenar. Tornar o emparcelamento voluntário. Não haver necessidade de licenciamento do emparcelamento e haver apoios financeiros ao emparcelamento, desde que as propriedades tenham uma dimensão superior à unidade mínima de cultura. Sobre o cadastro predial, hoje em dia, se forem à página da Direção-Geral do Território, encontram os sistemas de consulta e visualizadores geográficos, chamados Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo e dos Prédios Cadastrados. Na área onde há cadastro, qualquer português pode ver onde é que está a sua propriedade, quais são os seus vizinhos, e isso é muitíssimo importante. Nas áreas onde não há cadastro, vão ter que ser os proprietários a entregar uma configuração geométrica dos prédios para que ela possa também fazer parte do registro, e o registro não diga apenas que o vizinho é o Sr. Manuel ou o Sr. Joaquim, mas não se sabe muito bem onde é que é a confrontação. Finalmente, previmos a possibilidade de renúncia ao direito de propriedade. Talvez não saibam, mas em Portugal, curiosamente, não se pode renunciar ao direito de propriedade. Se alguém tiver um prédio rústico, pode vendê-lo, pode alugá-lo, pode cedê-lo, mas não pode renunciar à propriedade. E há casos no nosso país em que os proprietários não conseguem vender, não conseguem arrendar, não conseguem sequer dar-lhe incomodato porque alguém tome conta dele. Nessa situação limite, prevemos que o proprietário possa renunciar ao direito de propriedade, entregue a propriedade ao Estado e o Estado seja responsável pela sua gestão. Poderão dizer, mas o Estado não gera assim muito bem as suas próprias propriedades. É verdade, mas isso não pode continuar a acontecer. O Estado tem que ser um gestor ativo e responsável, quer dos seus bens, quer daqueles que lhes forem entregues para gerir. Finalmente, para terminar, o grupo de trabalho trabalhou durante 2 anos. Foi constituído por académicos, por membros da administração pública, por membros dos gabinetes governamentais e fez um trabalho que reputo, embora seja suspeito, de válido e que deve ser utilizado. Mas fizemos um conjunto de outras recomendações que deixo neste último slide e que poderemos explorar noutras ocasiões. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado outra vez mais ao Florestas PT por me ter dado esta oportunidade de vos vir explicar o trabalho do Grupo de Trabalho da Propriedade Rústica. Muito obrigado.